Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Pai. Deus, eu te peço mais uma vez nesta noite que o Senhor possa capacitar o teu servo de uma forma sobrenatural. Usa ele para as nossas vidas nesta noite. Mas não só para as vidas que estão aqui dentro do templo, mas toda a redondeza do Senhor. Todo aquele que ouvir a sua voz através, meu Senhor, da vida do teu servo. E se atentar a ouvir, meu Senhor, e crer que o Senhor pode todas as coisas. Alcança essas vidas também, meu Senhor. Deus, a nossa obra não é só nessas paredes, meu Senhor, mas é além delas. E é isso que eu te peço, que o Senhor possa alcançar todos que estão fora do seu templo, meu Senhor, mas que esteja atento à sua voz através das suas escrituras, Pai. E que o teu Santo Espírito possa, meu Senhor, encontrar neles um coração quebrantado e possa operar. Deus, usa o teu servo nesta noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sem demoras, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Após a leitura desse versículo, não feche sua Bíblia, e nós vamos ler mais alguns versículos. E hoje tivemos a reunião de liderança lá na sede. E depois eu e a missionária, a gente foi para o monte. No horário de... era mais de 1 hora, né? O sol estava 2h30, né? O sol estava daquele jeito. E ali eu estava perguntando a Deus o que é que eu ia pregar hoje de noite. E quando... vindo de ônibus, a missionária seguiu, eu soltei ali no ponto do Bom Preço. Eu ouvi Deus falar comigo. E quando eu cheguei em casa, o Senhor confirma de novo a palavra que estava na tela do meu celular. Era a mesma coisa que Deus tinha falado comigo no estacionamento do Bom Preço. Que vamos ler, Filipenses 4, versículo 6. A partir do versículo 6. Que vai dizer assim: não andeis inquietos com coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. E quando eu estava entrando no Bom Preço, eu ouço a voz de Deus falando comigo: por que andeis ansiosos? E aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele fala que não estejais inquietos com coisa alguma. Igreja, esse versículo é um dos versículos mais encorajadores para a igreja. É um dos versículos que mais nos deixam, sabe, entendidos de uma coisa: que o Senhor, que está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Quando o Senhor diz a mim e a você: não andeis inquietos, não andeis preocupados, não andeis ansiosos, não andeis, sabe? E eu tomando banho, eu disse: Senhor, missionária, 2 coisas que tiram a crente da presença de Deus. A primeira é que é campeã de todas, é o pecado. A segunda, tem mais, mas eu enumerei 2.
A segunda é a ansiedade, é a inquietação, é a preocupação. Vocês já chegaram aqui no culto preocupados e o pastor pregar 1 hora e depois alguém lhe perguntar qual foi a palavra de hoje e você dizer: eu sei que está entre Gênesis e Apocalipse. Você não conseguiu prestar atenção no culto porque a preocupação de lá de fora lhe atrapalhou de tal maneira que você não conseguiu entrar no culto. E muitas vezes a gente pensa que o culto ele é prestado pelo pastor para vocês. Não, o pastor ele vai ministrar a palavra, mas o culto é prestado coletivamente. Cada um vai prestar o seu culto racional a Deus. E aí, uma das coisas que tiram, sabe, a nossa ligação com Deus, e muitas vezes Deus ele está falando com a gente, mas a preocupação, ela está tão nos perturbando, que ela consegue nos tirar do centro da vontade de Deus. Porque nós potencializamos, nós damos legalidade. Eu não estou dizendo para você que você não deve se preocupar. Eu estou dizendo aqui que você não deve deixar que a preocupação ela venha tomar conta. Temos que nos preocupar sim, mas determinar, assim como eu gosto de usar Marley está ali, assim como a missionária Rosana, ela determina o limite de Marley para ele vir para aqui para a igreja. E ele já sabe que ele pode chegar até na porta. Às vezes ele é gaiato, desce um degrau, às vezes ele senta até debaixo da cadeira, mas ele sabe que o limite dele é da porta para dentro. Igreja, quando nós vamos entrar diante da presença de Deus, seja o que for que estiver te preocupando, você tem que dizer uma coisa: olha, preocupação, olha, problemas, adversidades, você me acompanhou até aqui. Daqui para dentro, agora é a hora de eu falar com meu pai. Aleluia. Agora é a hora de eu chamar a atenção de Deus. É verdade, Deus. Jesus, ele entra em Betânia. Todo mundo conhece essa história. Vai para casa de Marta e Maria. E Marta, né? Eu e a missionária, a gente conjecturando, a gente até falando, Marta deveria ser a irmã mais velha de Maria e Lázaro, ou seja, é aquela que estaria com toda a responsabilidade de organizar a casa, de organizar os cuidados do lar. E aí chega um determinado momento que Marta, ela chega para Jesus: Senhor, não te incomodas que a minha irmã ela não esteja me ajudando? Aí Jesus, palavras de Jesus vai dizer: Marta, Marta, por que andeis ansiosa e fadigadas por muitas coisas? Jesus estava dizendo: Marta, a minha presença está dentro de sua casa, você está preocupada com o quê? Aleluia. Sabe o que é isso? Ei, se a presença de Deus está dentro da minha casa, eu vou me preocupar com o quê? Se a presença está dentro. Aleluia, Jesus. Se a presença, aqui ó, ontem no evangelismo, é a segunda vez que eu prego essa palavra, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a minha voz e abrir, eu entro. Sabe o que é isso? Eu usei essa ilustração. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Mas tem determinados momentos que só bater na porta não adianta. Eu tenho que gritar, eu tenho que chamar. Para quê? Para que quem está dentro ouça a minha voz e possa abrir a porta. Jesus está dizendo: ei, eu estou querendo entrar. Para quê? Para poder organizar, para poder tirar a ansiedade, botar a ansiedade para fora e trazer a luz daquilo que você está querendo. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas toda a sua súplica, tudo aquilo que você está necessitando, leve em oração
a Deus. Mateus 6,6, né? Entra no quarto, fecha a porta, buscai ao Pai que está em secreto, porque o Pai que está em secreto publicamente vos recompensará. Esse publicamente é nosso, né? Misericórdia de mim, Senhor, que eu estou acrescentando. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que a nossa ansiedade, Roque, muitas vezes não nos permite ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós estamos ansiosos para ouvir a voz de Deus. E por causa dessa ansiedade para ouvir a voz de Deus, a gente acaba não ouvindo. Eu fui para o monte, eu estava ansioso, querendo o Senhor me dar uma palavra. E a missionária Rosana dizendo, Deus vai lhe dar lá em cima. Subi, enchi o sapato de areia, enchi a calça de areia, desci, Deus não falou nada. Na hora que eu vou entrar no mercado para comprar alguma coisa para inteirar o almoço, Deus fala no meio do estacionamento. E eu nem estava orando, pensando o que é que eu ia pregar mais. Porque a fome já estava já apertando. Então, a mente estava focada agora e o prato está cheio. Ó Senhor, depois que o negócio assentar aqui, eu vou orar, eu vou pensar numa palavra, eu vou pedir ao Senhor. Aí o Senhor fala, por quê? Está andando o Senhor, está preocupado com o quê? Você está... Olha, a Bíblia tem 365 vezes, não temas. É Deus dizendo, ei, estou com você. Jesus, antes de ser levado aos céus, ele diz o quê? Olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. Aí Jesus diz que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está dizendo, ei, mediante a tribulação, mediante a pandemia, mediante o que vocês estão passando, mediante a preocupação, mediante a ansiedade, eu estou com vocês. Aí qual é a pergunta? Eu vou estar preocupado com o que mesmo? Eu vou estar preocupado com o que mesmo? Roque aqui domingo passado trouxe uma palavra sobre Jesus apazigua a tempestade. Apazigua não. Jesus anda sobre o mar. Aí os discípulos se assustam. Aí Pedro, gaiato, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá. Pedro começa bem, mas chega no meio do caminho, Pedro começa a ficar ansioso e preocupado, porque Pedro começou a olhar o ambiente aonde ele estava pisando. Eu estou no meio do mar, não tem nada debaixo de mim, o vento está forte, eu posso afundar, tem tempestade. Essa coragem aí eu não tinha não, porque eu não sei nadar. Jesus, eu não vou não. Eu não sei nadar não, Jesus. Lembrando daquele cargueiro que a gente viu. Ali não sobrava nem espírito meu. Ela me mostrou um vídeo de um cargueiro, as ondas vindo, o bicho sacudindo de lá para cá. Ali não sobrava alma, espírito, não sobrava nada, nem corpo. Aí o Senhor está dizendo, Pedro, você tem a ousadia, para dizer, se é o Senhor, me manda ter com o Senhor. Aí vai, no meio do caminho, eu fico preocupado com o que está acontecendo ao meu redor, e aquilo tira o meu foco, aquilo tira a minha direção, e eu acabo fazendo o quê? Parando no meio do caminho, eu acabo sendo submergido, eu acabo afundando no meio dos problemas, no meio das lutas, e eu acabo o quê, Roque? Parando. Você pode reparar
O que é que o inimigo tem mais feito hoje com o povo? É colocado ansiedade, é colocado preocupação. Imagine aí, 50% da população sofre por ansiedade. Ou seja, hoje, só o Brasil somos mais de 200 milhões. Eu vou colocar o nível Brasil. São mais de 200 milhões de brasileiros, ó. Bora colocar de 200 milhões, 100 milhões sofrem com ansiedade. Eu vou pegar esse dado da OMS, eu vou colocar a nível Brasil. Vamos dizer que 50% dos brasileiros sofrem com ansiedade. Ou seja, 100 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, com transtorno de ansiedade. Ou com a síndrome do pensamento acelerado. Que está aqui hoje, mas está pensando já no decorrer da semana toda. Lógico que a gente tem que se programar para a semana toda. Mas aquilo ali não pode ser o quê? Que me consuma de tal maneira que eu não consiga viver bem, que eu não consiga me direcionar bem. Aí nós vamos para o Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu tenho que correr, senão que a dona missionária, ela falou que hoje ia ter um negócio de uma reunião, aí eu tenho que correr. Mateus 6. É uma passagem também muito conhecida. Mateus 6. A partir do verso de número 25. Que vai dizer: se porém... Peraí, não. 25, Tiago. Pois, por isso eu vos digo, não vos preocupei pelas vossas vidas, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem por quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntem em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós melhores que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado sobre a sua estatura? O côvado é uma medida, é um sistema de medida. Ou quem pode acrescentar algum centímetro a mais sobre a sua estatura? O Senhor, Ele está dando uma explicação, Roque, aos seus discípulos. Olha, vocês estão vendo as aves do céu, vocês estão vendo os lírios dos campos. Eles não precisam plantar, eles não precisam colher, eles não guardam celeiros, mas o Pai os alimenta todo dia. Todos os dias, os animais, eles têm as suas refeições. Eles saem e encontram as suas refeições. O Senhor está dizendo: ei, não é você mais importante do que eles? Porque Jesus está dizendo que eu e você é mais importante do que as aves do céu. Porque quando Deus olha do céu, Ele vê que eu e você somos feitura da imagem e semelhança dEle. Aleluia a Deus. Nós não somos mais criatura, nós somos filhos. E como filhos, o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor está dizendo: ei, vocês como filhos, como eleitos do Senhor,
Ele suprirá as suas necessidades. Então não se preocupem, porque a cada dia o Senhor trará a sua necessidade diante de você. Glória a Deus. A igreja está compreendendo? Amém. Que a gente não deve, sabe, estar ansioso por qualquer coisa, ou deixar a ansiedade nos controlar, ou deixar a ansiedade nos consumir a tal ponto de perdermos toda e qualquer ligação com o Senhor. Aí nós vamos lá para 1 de Pedro. E com essa passagem a gente vai ler. Eu vou explanar um pouco e eu vou terminar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira Pedro 5, 7, que vai dizer: lança sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. Em outras traduções vai dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: ei, pega aí, faz uma trouxa dessa ansiedade sua aí, lança sobre mim, coloca sobre as minhas mãos, coloca diante de mim, porque eu, o Senhor Jesus, tenho cuidado de vocês. Eu tenho visto dos céus e tenho atendido. Aí, no versículo mais acima, vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão, para que no tempo oportuno, no tempo certo, ele vos exalte. E o tema da nossa mensagem é: leve tudo a Deus em oração. Aleluia. Aí o apóstolo Pedro está dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão. Igreja, a gente se preocupa tanto. Hoje na reunião de liderança foi falado sobre vida de oração. Sobre termos vida de oração. Sabe o que é isso, Roque? Muitas vezes a gente ora para ir para o culto. Mas no dia que não tem culto, a gente passa o dia todo sem orar. A gente ora quando tem uma entrevista de emprego, ou quando vai buscar um exame do médico e aí está com medo que é uma bomba, que quando chega lá o médico vem dizer que está com alguma coisa estranha dentro do corpo. Aí começa a orar, aí ora o Pai Nosso, Salmo 91, Salmo 23. Né? Se possível, bota até a Bíblia debaixo do braço, sou crente. Mas o Senhor está dizendo: leva, lança, coloca, deposita. Aleluia, Deus. Sobre o altar, sobre Ele. Porque Ele é quem cuida de vós. Aleluia. Ele é quem cuida de vocês. Eu falei que esse seria o último versículo, mas não. Salmo 125. Eu não vou nem abrir. Vocês abrem aí. Salmo 125 vai dizer o quê? Os que confiam são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Ou seja, a preocupação vem, as coisas vêm, mas a minha confiança em Deus está tão firme, Roque, que vem as preocupações, vem as demandas, vem as coisas, mas eu estou tão firme diante de Deus, que vem as coisas, mas eu permaneço na mesma posição. Você pega um dia de chuva, a gente passa aqui, tem várias pedras aqui na praia de Itapuã. Você vê, as pedras estão desgastadas, mas tomam sol, tomam chuva, as ondas batendo, mas elas permanecem no mesmo lugar. Ou seja, ela sofre com a ação do tempo, sim, mas ela permanece firme no mesmo lugar. Ela permanece ali, ó, dizendo: eu não saio daqui, eu permaneço, eu continuo confiante. Aleluia, Deus. Quando o salmista Davi, ele diz: olha, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ele está dizendo que nós somos mais firmes e mais fortes do que todas as ações que pode existir sobre a face da terra. Vai passar, mas nós vamos permanecer. O Senhor, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor não está dizendo: eu venci o mundo, você vai vencer, não. O Senhor está dizendo: eu já venci por você na cruz do Calvário. Aleluia. Quando morri. Ou seja, a vitória já é minha e sua. Glória. Eu vou ficar me preocupando para quê? Ó Senhor, está na sua mão. Está na sua mão. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Entrego diante do seu altar. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não duvido, não. Coloque diante do altar do Senhor. Eu faço prova com qualquer um aqui. Se você colocar alguma coisa, não é diante de mim não, mas é diante do altar do Senhor. Se Ele não vem a resolver. Quem aqui já colocou no altar do Senhor e não tomou da mão dele, deixou no altar do Senhor? E no tempo, Breno leu, Eclesiastes 3, e no tempo determinado, no tempo oportuno, Deus ele não operou, e você viu o operar de Deus, o sobrenatural de Deus. Aleluia. Então lança sobre o altar. Lança sobre o altar. E muitas vezes sabe o que é que acontece? A gente está com preocupação e a gente busca solução no irmão. Eu vou lá hoje para ver qual é a palavra que o pastor tem para mim. Aí a palavra que o pastor traz não condiz com a sua realidade. Aí você sai chateado. Sabe, a palavra pregada, talvez pregar sobre ansiedade, sobre lançar a ansiedade. Possa ser que não falou com nenhum de vocês hoje, mas tem alguém que passou, ouviu, ou alguém que vai ouvir depois no YouTube. Sabe? Mas se a gente entrar no culto ligado com Deus, muitas vezes a palavra não é nem para mim, mas a gente entrou ligado no culto, o louvor fala comigo, a oportunidade da missionária fala comigo, até o boa noite do obreiro que está na porta fala comigo. Porque talvez você saia de casa, se o obreiro não que estiver na porta, ele me dá boa noite, é um sinal que Deus está no negócio. Aí você passa, o obreiro vai estar ali, paz do Senhor, minha irmã, boa noite, como é que está a senhora? Deus falou comigo. Ai, ai. Eu vivo essa experiência. Tá vendo? Nossa, que tem história que passa
que aparece, que o passarinho passe na minha frente, o passarinho passou, pousou no chão, aí além de não ser um, foi dois, parou os dois na frente dela. Para Deus dizer, ô filho, eu já ouvi. Para você ter certeza, eu não vou colocar um passarinho não, eu vou colocar dois. Para você ter certeza. Aí o Senhor vai dizer, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. E hoje eu conversando com um amigo, ele dizendo, pastor, o senhor precisa desacelerar. O senhor precisa parar um pouco, o senhor precisa cuidar do senhor. Sabe por quê? Muitas vezes eu me preocupo com você, me preocupo com fulano, com Beltrano, e a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Aí só corre pro médico quando a pressão aumenta, aí sente uma dor, fica com medo de morrer, vai para lá para a UPA. Amém, igreja? Amém. Eu espero que a palavra ela tenha surtido algum efeito. Eu creio, porque a Bíblia vai dizer que a palavra ela não volta vazia. Pode não lhe servir para hoje, mas talvez amanhã a ansiedade bata a sua porta. E você lembra, o pastor pregou ontem, Filipenses 4, 6 e 7. O Senhor falou em 1 Pedro capítulo 5, lança sobre ele. Amém, igreja? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.